E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal História e Teologia. Eu sou Flávio Harley. E eu sou Flávia. E nós somos um ambiente diferente, não mais na sala como geralmente nós fazemos vídeos para esse canal. Nós estamos aqui no nosso escritório, na sala de jogos, onde eu faço conteúdo para o meu outro canal, canal Flávio Harley. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o tema do Vem e Segue dessa semana, que é Moroni de 1 a 6. E nós vamos falar um pouco sobre a história desse grande profeta Moroni. Para quem não conhece, estamos falando do livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. E é esse tema de hoje, vamos analisar muita coisa aqui, mais Flávio. Nós vamos analisar a situação de Moroni, a época que ele estava vivendo e também o psicológico dele, como é que ele estava, o que significa ele estar sozinho, estar errante, estar sendo caçado pelos lamanitas e ainda com uma missão tão especial e tão importante que era traduzir, né, o livro de Éter e terminar os registros do pai dele. Muito bom. E escreveu também o livro de Moroni. Então nós vamos entender todo esse contexto, porque acho que ninguém nunca fala sobre como é que estava emocional no Moroni, tendo presenciado tudo isso. Então lá vamos nós. E é isso aí, galera. Então nós vamos falar hoje sobre o livro de vamos pegar um pouco do livro de Mórmon e vamos pegar um pouco de livro de Moroni para a gente entender essa situação. Meu amor, pega o livro de Mórmon, capítulo 8. Vamos lá. Agora nós vamos ler um dos capítulos do livro de Mórmon, escrito Mórmon 8, tá? Quer fazer o cenário histórico? Pode falar, amor. Mórmon, ele foi um profeta. O livro de Mórmon tem esse nome por quê? Porque Mórmon foi um profeta historiador que ele compilou toda a história do seu povo, quase 1000 anos de história, ou mais de 1000 anos de história, em um conjunto de livros escritos em placas de ouro. Uma coisa muito comum no Velho Mundo, principalmente na Pérsia, até alguns lugares ali do Oriente Próximo, em que as pessoas escreviam em placas de ouro para poder guardar seus registros. Então, o livro de Mórmon foi feito da Bíblia, que foi escrito na Torá, que é o rolo de pergaminhos, foi escrito em placas de ouro. E o Mórmon teve o trabalho de resumir toda a história do seu povo em placas de ouro. Nós chamamos de placas maiores, placas menores, assim como Nefre terminou. Foi o primeiro profeta do livro de Mórmon, o segundo, né? Primeiro livro. E aí o que acontece? Ele que tem todo o trabalho de fazer a compilação, ele compila todo o livro de Mórmon. E aí, nesse processo, o Mórmon não terminou porque ocorreu uma guerra e nós vamos ler agora em Mórmon 8. Olha lá. Os lamanitas perseguem e matam os nefitas. O livro de Mórmon aparece pelo poder de Deus. Aflições pronunciadas sobre aqueles que exaltam a ira e lutam contra a obra do Senhor. O registro nefita aparecerá num dia de iniquidade, degeneração e apostasia, aproximadamente 400 a 421 depois de Cristo. Continua, olha lá. E eis que eu, Moroni, termino o registro de meu pai, Mórmon, e eis que tenho poucas coisas para escrever, coisas que me foram ordenadas por meu pai. Então aconteceu que depois da grande e terrível batalha em Cumora, eis que os nefitas que haviam escapado para o país do sul foram perseguidos pelos lamanitas, até serem todos mortos. E meu pai também foi morto por eles, e eu fiquei sozinho para escrever a triste história da destruição de meu povo. Mas eis que eles se foram, e eu cumpro a ordem de meu pai. E se irão me matar-me, não sei. Então aqui nós já temos uma noção da realidade. A história do livro de Mórmon conta a história de dois povos, tá? Nefitas e lamanitas. A história de Mórmon conta que alguns dos descendentes de José, que estavam em Jerusalém antes da tomada da Babilônia, alguns anos antes da Babilônia invadir Jerusalém e sitiá-la por vários dias, por meses, tá? Um profeta chamado Leí, que foi contemporâneo de Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, ele recebe do Senhor o desígnio de sair de Jerusalém e ir para o deserto. Lá no deserto ele se organiza a família dele, depois mandam buscar uma outra família, e ali é a história do livro de Mórmon, tá? Então eles vêm com 8 anos no deserto, depois Nefe, que é o filho de Leí, o filho mais novo, ele constrói um barco e atravessa o oceano, o Mediterrâneo, na verdade não, né? Atravessa o oceano mesmo, chegando nas Américas. Essa é a história que o Mórmon conta. Nós estamos aqui no crepúsculo
da história do livro de Mórmon, que é o declínio do povo nefita. Então, os descendentes de Leí tinham Nefe e o irmão Sam, Lamã e Lemuel. Um grupo se torna dissidente, que é os Lamanitas, e eles passam a odiar os nefitas. Os nefitas vão mais para o norte e os Lamanitas ficam mais ao sul da América. Então, o que nós temos aqui é a conclusão dessa história, essa épica história, que é a destruição do povo de Nefe. Então aqui no livro de Mórmon, dentro do livro de Mórmon, tá? Nós temos Moroni terminando os registros do pai, porque o pai morreu em batalha. Mórmon, aos 15 anos, só general nefita, certo? E ele, além de presenciar a queda do seu povo, ele junto com Moroni luta contra os Lamanitas. Só que essa guerra não tem fim. Essa guerra está declarada. Os Lamanitas vencem os nefitas. Não só vencem, mas eles praticam um genocídio, extinguindo o povo de Nefe. Então Moroni é o último sobrevivente dessa história. E temos que lembrar que essa história é contada em detalhes no livro de Mórmon. Então, assim, a gente está aqui resumindo muito a história. E outra coisa também interessante é que esse genocídio, como a gente fala, essa exterminação do povo nefita, teve um porquê. E os profetas que viviam aqui sempre comentaram que se eles não voltassem o coração para o Senhor, eles seriam exterminados. Então, eles começaram a cair em iniquidade, começaram a fazer as coisas que não eram agradáveis, tanto a eles como ao Senhor, né? Porque eles acabaram se destruindo. A gente acha que a gente faz as coisas contra o Senhor, mas está fazendo as coisas contra nós mesmos. Então, assim, foi isso que aconteceu com eles. Então, o orgulho, a iniquidade, tudo isso fez com que uma geração inteira, como um povo inteiro, belo e bonito, como o Moroni muito fala, Sim, né? Mórmon fala. Mórmon, né? Os formosos. Os formosos e bonitos são totalmente destruídos. Então, nós vamos passar por essa parte aí. E aqui nós já percebemos a questão da psique do Moroni. Porque ele sabe, ele viu o povo ser extinguindo, o povo foi todo extinguido, foi um genocídio. Tá? Depois vamos analisar uma música do Jeff Goodrich, bem bacana, chamada Moroni Lamentos, que é Lamentos de Moroni. E ele foi o último, então olha a condição. Ele está sozinho no mundo, ele não tem ninguém, sua família morreu, seus irmãos morreram. Uma guerra fratricida entre Lamanitas e Nefitas. Ele é o último sobrevivente. Ele tem uma missão: terminar o registro do pai dele e enterrar na terra. Que depois, somente no século XIX, Joseph Smith vai encontrar. Em 1824. Em 1820 ele vê Deus do Pai Jesus Cristo. Sim. Em 1824 ele recebe a visita no Moroni. Isso mesmo. Então depois de 4 anos, em 1828, ele pega as placas e ele começa a fazer a tradução. Então é isso. Continua o versículo que está bem interessante. Vai lá. 4? Isso, vai lá. Portanto escreverei e ocultarei os registros na terra, e para onde eu vá não importa. Eis que meu pai fez este registro e nele escreveu o seu objetivo. E eis que eu também escreveria, se houvesse lugar nas placas, mas não há, nem tenho minério algum, porque estou só. Meu pai foi morto em combate, bem como todos os meus parentes, e não tenho amigos, nem tenho para onde ir. E até quando o Senhor permitirá que eu viva, não sei. De acordo com o que nós vemos aqui, nós vemos em Moroni já com EPT, um estresse pós-traumático, um tipo de transtorno que acontece para quem lutou em guerra. Moroni viu sua família ser morta, Moroni está sozinho, e ele só tem confiança numa coisa, no Senhor. Tanto que ele não sabe o dia de amanhã, ele não sabe até quando ele vai vir. Continua. Eis que se passaram 400 anos desde a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Senhor e Salvador. Isso aqui é uma referência a Tessalonicenses 11, quando Jesus Cristo, após a sua morte, assim que ele ressuscita, ele aparece e ele sobe aos céus, ele vê as Américas e aparece o povo nefita. Essas ovelhas que não eram daquele aprisco. Então, eles passam a contar o tempo em 3 formas. Eles contam o tempo, os nefitas, né? Primeiro, o tempo em que Leí saiu de Jerusalém. Segundo, a organização do governo dos juízes, tiveram o governo do juiz supremo, um pouco parecido com o que aconteceu no antigo Israel. E depois, a vinda de Cristo. Então ele está dizendo que eles estão vivendo num período de 400 depois de Cristo. E os lamanitas perseguiram meu povo, e os nefitas, de cidade em cidade e de lugar em lugar, até não restar mais um sequer.
E grande foi a sua queda, sim, grande e assombrosa foi a destruição de meu povo, os nefitas. E eis que foi a mão do Senhor que fez isso. E eis que também os lamanitas se achavam em guerra uns contra os outros. E toda a face dessa terra apresenta uma cena contínua de assassinatos e derramamento de sangue. E ninguém sabe quando será o fim da guerra. Ou seja, está tendo guerras civis entre os lamanitas. Então, assim, a Moroni está em estado de sofrimento. Só tem uma única coisa que conforta ele. Depois de testemunhar tudo isso. O Senhor Deus. Quer falar mais uma coisa? Está bem explicado, né, os sentimentos dele nessas escrituras aqui e nesses versículos. Agora nós vamos passar para a parte de alguns vídeos que nós vamos comentar, que é muito interessante, porque já vai mostrar, a gente está lendo a escritura. Agora nós vamos ver os vídeos que explicam essa história. Pronto? Vamos lá. Então, o primeiro vídeo que nós vamos assistir é um pouco sobre Mormon, sobre ele guardando os registros do Monte Cumorah. A última luta de meu povo, e tendo recebido ordem do Senhor de não permitir que os registros sagrados viessem a cair nas mãos dos lamanitas, ocultei no Monte Cumorah todos os registros que me tinham sido confiados pela mão do Senhor, excetuando-se estas poucas placas que dei a meu filho Moroni. E agora termino meu relato concernente à destruição de meu povo. E reunimos todos os remanescentes de nosso povo na terra de Cumorah. E meu povo, com suas esposas e seus filhos, viu os exércitos dos lamanitas marchando em sua direção. E com aquele horrível temor da morte que enche os iníquos, esperaram para recebê-los. Ó vós formosos, como pudestes vos apartar dos caminhos do Senhor? Como pudestes rejeitar aquele Jesus que estava de braços abertos para vos receber? Se não tivesseis feito isto, não teríeis caído. Porém caístes, e eu choro vossa perda. Ó vós, belos filhos e filhas, vós, pais e mães, vós, maridos e mulheres, como pudestes cair? Ó, se vos tivesseis arrependido antes que esta grande destruição vos sobreviesse. Eis, porém, que partistes.
falo aos remanescentes deste povo que são poupados. Sim, falo a vós, remanescentes da casa de Israel. Sabei que sois da casa de Israel. Sabei que vos deveis arrepender, ou não podereis ser salvos. Sabei que deveis abandonar vossas armas de guerra. Sabei que deveis ter conhecimento de vossos pais e arrepender-vos de todos os vossos pecados e iniquidades e crer em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus e que foi morto. E pelo poder do Pai, Ele se levantou novamente, pelo que conquistou a vitória sobre a sepultura. E também nele é consumido o aguilhão da morte. E efetuou a redenção do mundo. E se crerdes em Cristo, e fordes batizados, primeiro com água, depois com fogo e com o Espírito Santo, seguindo o exemplo de nosso Salvador, conforme o que Ele nos ordenou, tudo estará bem convosco no dia do juízo. Amém. Amém. Aqui, ó, 7. Ele tá bem aqui, ele não consegue ler. Deves tomar e terminar os registros. Pai, Eles não devem cair nas mãos dos lamanitas. Eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas que hão de acontecer. E minha oração a Deus é referente a meus irmãos, para que voltem a ter conhecimento de Deus. Sim, da redenção de Cristo. E esse é o nosso vídeo de hoje do História e Teologia. Muito bem. Ótimo vídeo. Espero que tenham gostado e Fim de transmissão. valeu.